É isso aí, Ana. Vamos seguir agora entrevistando o Amâncio Jorge de Oliveira com um assunto interessantíssimo. Você joga videogame, Ana? Pouco. Eu gosto, mas eu jogo É. pouco porque eu sou muito ruim. Eu também. Eu nunca curti muito Muito ruim. videogame, mas sempre fiquei do lado das pessoas que jogam. Meu filho, por exemplo, é viciado, eu posso dizer, em videogame. Viciado no bom sentido. Porque o videogame, se ele for dosado, ele é bom para Pro estimular. lúdico, é verdade. Não é? Ele estimula para que a criança acabe se desenvolvendo. E tem tantas coisas que poderiam ser levadas para o mundo dos games que fica até difícil da gente mensurar, né? Ou escolher determinadas coisas. Agora imagine você criar um jogo de videogame baseado em um museu, nas coisas que existem dentro de um museu, como, por exemplo, o Museu do Ipiranga. Eu imagino que dá para fazer jogos inimagináveis, para você percorrer ali o Museu do Ipiranga no videogame e, ao mesmo tempo, descobrir coisas interessantíssimas que você não descobriria em uma visita normal. Verdade. Não é? É o avanço tecnológico. O Amâncio Jorge de Oliveira, ele é professor e vice-diretor do Museu do Ipiranga e está aqui conosco, exatamente para explicar essa história. Que papo é esse de videogame e Museu do Ipiranga, hein, Amâncio? Boa tarde, bem-vindo Boa aqui ao Bora tarde. Brasil. Bem-vindo, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar e, de fato, é uma inovação interessante trazer um museu dentro do que a gente chama de gamificação, né? Quer dizer, gamificar o museu. Né? Imagina os jogadores jogando com o acervo do museu, conhecendo a história, eventualmente reconstruindo um contexto, um momento histórico, por exemplo, do Grito da Independência. Toda aquela cena e aí jogando como se fosse por etapas e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia é justamente aproveitar o acervo do museu e transformar isso em jogo, né? Uma coisa bastante lúdica, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo aprendendo. Então, uma ideia é, se você conseguir passar num quiz, ou seja, um teste, você passa para uma fase seguinte. Então você vai aprendendo, testando os seus conhecimentos e jogando, né? Que é uma coisa deliciosa. E o programa é justamente apoiar 3 novos games na área de museu com o acervo do Museu do Ipiranga. Agora é muito legal porque essa iniciativa de vocês faz parte de um festival, o 7º Festival Games for Change América Latina, que começa, aliás, amanhã, né? De amanhã até 12 de dezembro, né, Amâncio? Quem quiser participar, quem tiver interessado, como que faz? Exatamente. O festival, na verdade, é o 8º festival, né, que é o Games for Change. Não é? As pessoas podem se inscrever, tem uma série de atividades desse festival e tem 10 desafios, que são justamente os desafios de criação de games. Tem desafio na criação de cidades inteligentes, desafio na área de sustentabilidade, e um dos desafios é justamente criar games para o Museu Ipiranga. Então as pessoas se inscrevem nesse festival, nós temos ali na página do Museu Paulista a possibilidade inclusive de dar bolsas para quem não pode pagar. O próprio festival prevê bolsas para quem não tem condições de pagar o ingresso do festival e participar normalmente. Aí um comitê vai analisar as propostas e dizer quais são as melhores propostas. No caso do Museu de Ipiranga, são 3 propostas vencedoras, vão ganhar prêmios em dinheiro, em moeda virtual e mais interessante de tudo, que é depois poder ter apoio de uma empresa de tecnologia para desenvolver esses jogos no ano que vem. Então, realmente é um programa fascinante. E esse mercado de games, Joel, cresce demais, cresce absurdamente no mundo e aqui no Brasil. Inclusive, esse período de pandemia deu uma disparada ainda maior nele. Que né? isso, tem transmissões inimagináveis, disputas incríveis. Incríveis. Né? Uhum. Online, mundialmente falando. Exatamente. Agora, o Amâncio, a gente sabe que normalmente as crianças e os adolescentes também, não se interessam muito pelos museus. Pelo menos eu vejo isso no trato que tenho, nas conversas que tenho com os meus filhos. Você acha que o videogame, um jogo, um game criado a partir de um museu, ele pode despertar essa curiosidade nessa molecada? Ah, vai, com certeza. Porque aí jogando é outra coisa, né? Aí jogando é a gente trazer para o lado virtual, que é a linguagem deles, né? Então, esse tipo de
a própria roupagem, o contexto, né? Pode ser coisa muito interessante. Aí vai dar a criatividade de quem vai desenvolver o game, né? Então eu acho que é uma maneira de aproximar os jovens aos museus. E certamente, depois que ele jogar, eles vão ter interesse de conhecer o próprio museu para saber, olha, aquilo que tem no jogo tem no museu aqui também. Então é uma maneira de instigar a vontade de conhecer o museu também. Muito legal, muito bacana. Amâncio, dá mais algum recado aqui para o nosso ouvinte, o que quer participar, o perfil, idade, o que vocês recomendam, qual que é o tipo de público que vocês estão esperando atrair com esse evento que começa amanhã? Olha, a ideia é atrair todas as pessoas que tenham interesse em jogos, né? Não existe nenhum pré-requisito, pode ser estudantes de ensino médio, graduação, profissionais formados, com ou Legal. sem experiência em programação. Agora, a ideia é que tem uma boa, né, uma boa ideia sobre um jogo. Ah, eu tenho uma ideia legal para desenvolver sobre um jogo. Aí a gente vai ter mentoria, monitoria para mostrar como desenvolver esse jogo e depois o aporte da tecnologia. Que Então, ali no oportunidade. site latam.gamesforchange.org, você tem todas as informações sobre como participar desse grande festival de games que vai começar realmente agora no sábado e vai até o dia 12. Muito legal, que oportunidade, hein? Para quem está interessado, tem um talento e precisa de uma orientação, Joel. Olha só aqui, que oportunidade grande, né? E tem algo que desperta a sua curiosidade para ver um jogo lá dentro do Museu do Ipiranga, ô Amâncio? Algum ponto mais importante que você vem pensando? Puxa vida, ali seria legal fazer um jogo nessa linha, um jogo parecido com um jogo que eu já vi. Você tem alguma ideia já para sugerir para essa galera que vai disputar? Olha, eu acho que a própria ideia de você remontar um contexto histórico, né, com os elementos que você tem ali, né, então você tem, por exemplo, peças, né, pegar o Santos Dumont, né, então você tem ali os dirigíveis de Santos Dumont, de repente eu quero fazer um jogo com aquilo. O que é que tem de acervo no museu? Ah, então vamos reproduzir aquilo e vamos fazer um jogo dinâmico em relação àquilo. É um bom exemplo, mas tem muitos, né? E o legal é que no festival a gente vai chamar os curadores para que eles digam o que tem do acervo no museu, justamente para que as pessoas imaginem qual é a melhor proposta que elas podem fazer. Então vai ser uma brincadeira muito boa. Legal. Amâncio, só para registrar aqui, o pessoal está pedindo para repetir o link, só para a gente fechar aqui a entrevista, o link que você falou Claro. agora há pouco. Com prazer. Latam, né, com M, ponto, gamesforchange, tudo junto, .org. Games for Né? Change, a gente anotou aqui, se alguém precisar, depois a gente manda. Gamesforchange.org. .org, Tá fechado. certo? Tem todas as informações Legal. ali. Amâncio Jorge de Oliveira, muito obrigado pela entrevista, viu? Assim que saírem os primeiros jogos, por favor, nos avise, tá? Um abraço. Valeu. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. A gente